Acho que agora está funcionando. Tá, então, sim, voltando, assim, vou mostrar para vocês aqui o cigarro. Vocês estão vendo aqui o cigarro, né? Então eu tô, se não estiverem vendo, vocês me avisem, tá? É, eu tô colocando as aulas aqui, né? Falta eu atualizar a dessa semana. Eu já tenho aquela nossa primeira semana de aula, certo? Com os links, tanto da videoaula quanto da aula gravada. Aí tem aqui nosso plano de ensino e tem o PDF dos slides, né? A nossa segunda semana de aula tratou de redes Wi-Fi. Então, aqueles dois vídeos da aula gravada, parte 1 e parte 2, a gravação do nosso horário síncrono, o PDF e a tarefa que está aberta, inclusive até hoje, né? Então, até 23h59, se alguém ainda não mandou, envia aquela nossa tarefa sobre o cabeçalho do quadro, né? O quadro 802.1. Assim. E a nossa terceira semana de aula da semana passada também a videoaula foi quebrada em duas partes, que era grande, né? E o PDF. Aí hoje à noite eu já atualizo essa nossa quarta semana atual, né? Com a videoaula que já está lá na playlist, né? No YouTube e o PDF de hoje e a gravação desse nosso horário, certo? Então toda semana eu vou ficar postando esse formato. Aí vocês podem acompanhar aqui no Cigar, né? Que inclusive vai ter os slides para baixar, as tarefas vão ser abertas aqui. Hoje tem uma nova tarefa, aí depois eu já vou abrir também a tarefa para vocês, tá? Mas se alguém achar mais prático ir pelo YouTube para acessar pelo celular e tudo mais, deixa eu ver aqui como é que aqui tem duas playlists. Deixa eu só ir carregando lá. Tá carregando. Deixa eu ver por aqui. Só um minutinho que fica lento quando eu tô compartilhando as coisas, né? Tá, então lá no canal tem todos os vídeos, né? Mas se quiserem seguir as playlists, ficar mais fácil, né? Coloquei duas playlists. Uma só com as aulas gravadas, videoaulas, que é a apresentação direta do conteúdo, né? Então se alguém quiser ver só a parte do conteúdo direto, sem esse nosso horário síncrono ou sem vídeos extras, aí tem essa playlist Redes Computadores 2, período 2020.2. Se alguém quiser assistir completo todas as aulas, né, as videoaulas gravadas, mais a gravação desse horário síncrono, mais vídeos extras, como por exemplo aquele da instalação do NS, aí tem aqui a outra playlist, Redes Computadores 2, turma de segunda-feira, que aí é a playlist com todas as gravações, tá? Aí vocês podem se organizar e seguir da forma que acharem mais interessante, pelo Cigar ou por aqui pelo YouTube. Fica a critério de vocês, certo? Falando então agora da nossa aula da semana passada. A aula da semana passada tratamos de redes pessoais, falando de Bluetooth e Zigbee e uma introdução a redes celulares. Nessa semana está falando de redes 5G, fazendo sempre um comparativo com redes 4G. Na semana passada nós falamos de redes um histórico, redes 2G e redes 3G. Então, algo que tem que ficar bem assim claro, né? As redes pessoais, as tecnologias que nós utilizamos aqui, Bluetooth e Zigbee, elas não foram tão exploradas, tão apresentadas como, por exemplo, o Wi-Fi assim, 2.11 ou como vocês vão ver em redes 5G. Porque assim, o conteúdo dessa disciplina ele é voltado um pouco mais para acesso à internet, né? O próprio livro texto do Kuroso é voltado para acesso à internet. Se vocês checarem lá, quando estiverem estudando pelo livro, vão ver que essa parte de Bluetooth Zigbee, ele fala bem rápido mesmo, assim, não dá nenhuma página para cada uma dessas partes. E basicamente é porque essas tecnologias elas não são pensadas para acesso à internet. Então eu não uso o Bluetooth como assim, eu até posso organizar de uma forma para em um determinado momento eu usá-lo
me conectar do computador com o celular, por exemplo, por Bluetooth, e rotear para ter acesso à internet. Até posso fazer isso, mas esse não é o objetivo do Bluetooth, também não é o objetivo do Zigbee. Então por isso a gente estuda essas tecnologias de uma forma mais de overview. Tá? A ideia dessas duas tecnologias é para acessar, assim, para conectar dispositivos periféricos, tá? Tirar cabos. O Bluetooth, de forma geral, é mais nesse sentido, substituir os cabos de baixa velocidade. Então, quando ele começou a ser desenvolvido, hoje é um padrão, mas quando ele começou a ser desenvolvido, nós tínhamos ali, cada dispositivo que eu comprava era um cabo diferente, basicamente isso. Era cabo PS2 para mouse e para teclado, era cabo, as primeiras versões de USB para conectar um HD externo, para conectar o celular. As próprias versões de USB vão trocando de cabo, então eu tinha um HD que usava USB 3.0, bem mais rápido, mas a minha impressora usava o USB 1, aí é um cabo diferente. Tinha impressora com cabo paralelo, tinha impressora com cabo serial, então assim, era uma confusão de cabo. E a ideia era trocar esses cabos, né? Assim, o cabo USB ele veio muito para padronizar isso, tem apenas um cabo, né? Um tipo de cabo, não ficar 300 cabos diferentes. Mas o Bluetooth ele vai além no sentido de acabar com esses cabos, trocar para ter tudo conexão sem fio. E aí esses cabos eles são cabos de relativamente assim, baixa velocidade, não são cabos que eu vou trocar de gigabits por segundo, né? E também não são cabos de 50, 100 metros, né? Então não são aqueles cabos azuis, são cabos curtos de 1 metro, 1 metro e pouquinho, né? Qualquer cabo USB que a gente pegar ele vai ter de 1 metro a 1,5 metro no máximo, é difícil, às vezes a gente até quer um cabo maior, mas a gente não acha, né? Então exatamente para atender essa demanda que veio o Bluetooth, e aí é conectando dispositivos típicos que nós temos: tablet, celular, smartwatch, mouse, teclado, caixa de som, controle de videogame, assim, qualquer dispositivo, qualquer periférico, né, que a gente conecta no computador. Hoje em dia a gente já pode pensar em ter uma versão daquele dispositivo com Bluetooth. E aí o Bluetooth virou um padrão, acho que todo mundo já utilizou alguma vez, né? E tem um outro padrão que é o Zigbee, que ele é, a primeira coisa, ele não é concorrente do Bluetooth, tá? Então o Zigbee ele vem para ter uma velocidade menor, ter um ciclo de trabalho menor, para poder ter um custo bem menor, gastar menos bateria. Então ele é muito utilizado na automação industrial, na automação residencial. Então, por exemplo, eu vou instalar sensores na minha casa, sensor de presença, sensor de temperatura, vou conectar com a câmera de segurança, conectar com o ar-condicionado. Então esses dispositivos eles não ficam trafegando megabits por segundo, gigabits por segundo, né? E nem trabalham numa taxa assim de milhares de kbits por segundo. Eles trabalham, eu quero acender uma lâmpada, eu tenho que basicamente mandar um bit para um interruptor e acender aquela lâmpada. E quando eu quiser apagar, daqui a não sei quanto tempo, eu tenho que mandar de novo um bit para dizer que agora a lâmpada tem que apagar. Então a taxa de transmissão normalmente para essas aplicações são muito baixas, e aí que entra o Zigbee. Inclusive eu não quero, no Bluetooth, por mais que nós tenhamos dispositivos que aguentam, por exemplo, uma semana com a bateria, né? Um smartwatch, por exemplo, ele, dependendo do uso dele, ele vai variar ali de 1 a 2 semanas sem eu precisar carregar, usando ele com Bluetooth, né? Mas aí ele é relativamente caro se a gente comparar, por exemplo, com um sensor de luminosidade que eu quero colocar na minha casa. Eu não vou pagar 300, é mais barato, né? Smartwatch na faixa de 300, eu não vou pagar isso num sensor para instalar na minha casa. Normalmente a gente vai gastar bem menos. E muito menos eu quero ter que toda semana pegar aquele sensor e botar ele para carregar. Se eu instalei aquele sensor ali, eu quero que ele dure anos ali, né? Eu quero que ele dure 2, 3, 5 anos, sem precisar carregar, sem precisar trocar bateria. Então são aplicações em que a tecnologia tem que prever isso, gastar muito pouca energia, ter um custo muito baixo, e não vai ser necessário altas taxas de transmissão. E aí é que entra o Zigbee, tá? Então, e aí, dependendo da aplicação, vai ter ali
interseção, né? Vão ter aplicações, inevitavelmente, que eu poderia fazer ou com Bluetooth ou com Zigbee, que vai estar ali na fronteira. Assim como também podem ter aplicações que eu poderia fazer ou com Bluetooth ou com Wi-Fi. Sempre vai ter ali uma área de sombreamento, mas isso são poucas aplicações. Cada um tem... Opa! Esse tipo, Zigbee Bluetooth é igual ao Wi-Fi? É só um nome, tipo... Não é patenteado que você fala, é tipo um nome para identificar algum tipo de protocolo? É uma outra tecnologia, né? Assim, tem o Wi-Fi, né? Que aí eu tenho meu ponto de acesso, Wi-Fi, e o meu celular, por exemplo, o meu notebook tem uma plaquinha Wi-Fi, que vai conectar sem fio ali, trocando dados. Aí no Bluetooth, a mesma ideia. Eu tenho... Só que no Bluetooth a gente não tem um ponto de acesso, né? Eu tenho meu celular que tem uma placa Bluetooth, e eu tenho um computador que também tem uma placa Bluetooth. Aí eu posso comunicar os dois para eles trocarem dados. Ou eu tenho uma caixinha de som que tem Bluetooth, meu celular também tem Bluetooth, e eu posso comunicar os dois, né? Para mandar dados de áudio lá para ser reproduzido na caixa de som. Tá? E aí Esse Zigbee é a mesma coisa do Bluetooth? É a mesma coisa, bem parecido com o Bluetooth, só que aí ele é mais uma taxa de transmissão menor. Normalmente ele é menor, a bateria dele é menor. Então ele inclusive Mas quando a gente encontra esse Zigbee, porque a gente conhece o Wi-Fi e Bluetooth, né? O Bluetooth geralmente vem celular, o Wi-Fi a gente fala em aparelhos, né? Então, aí o Zigbee ele é mais para automação residencial, né? É por isso que a gente não tem no celular, não tem no computador, porque são aplicações mais específicas, né? Por exemplo, eu não sei se os técnicos da Equatorial, por exemplo, se eles já usam para fazer medição remota. Mas uma das aplicações típicas com o Zigbee é você chegar... o medidor de energia, ele ser do tipo inteligente, né? Ele marca várias coisas, e aí a pessoa chega com... Parece um smartphone, né? Um tablet que tem Zigbee perto, e aí se comunica com ele e troca ali as informações necessárias, até faz alguns, tipo, corta energia, religa, mede o consumo, né? Mas assim, fisicamente seria semelhante mesmo ao Bluetooth, né? São equipamentos de transmissão de dados. Só que aí a gente não costuma utilizar. São aplicações mais para a indústria utiliza muito, ou agora está se popularizando nesse contexto de IoT. Então, as grandes indústrias estão investindo muito para que o Zigbee passe a ser um padrão para IoT. Aí talvez lá no futuro a gente já tenha, quando comprar o celular, né, que aí ele já vem inclusive Zigbee nele também, para eu poder controlar tudo da minha casa, ou não, né? Vai depender muito de como for o cenário, como for montado, né? Mas assim, um cenário típico seria tu teres um servidor, tipo um roteador Wi-Fi, que ele também teria Zigbee nele. Aí ele se comunica com todos os sensores, todos os teus equipamentos de IoT dentro da tua casa, o ar-condicionado, geladeira, micro-ondas, seja o que for. Aí ele recebe e junta todas as informações e depois mandaria por Wi-Fi para ti, para tu acessar no aplicativo no celular que controla toda a tua residência. Então, um exemplo, né? Tá? Mas é semelhante ao Bluetooth, digamos assim. Só que uma aplicação diferente, né? Tá. E aí esses dois, então, eles não são redes, assim, tecnologias para acesso à internet, né? Tipo assim, eu vou me conectar por Zigbee num ponto de acesso para ter acesso, para sair para um roteador na internet. Não é esse o objetivo. Então, o Bluetooth é a mesma coisa. Não é o objetivo me conectar num ponto de acesso Bluetooth para depois seguir para um roteador e seguir para a internet. Então, é por isso que a gente estuda eles mais de um formato de overview, tá? E é assim que está na apresentação, então. Apresento eles mais de um pouco mais de objetivos, aplicações. Aí fala um pouquinho da pilha de protocolo, por exemplo, do Bluetooth, que é diferente. Inclusive os nomes que são colocados lá nas camadas são diferentes do que a gente está acostumado com a pilha TCP/IP, né? Para o Zigbee também.
O Zigbee, inclusive, quem mantém o Zigbee, voltando no Bluetooth, quem mantém o Bluetooth é o Bluetooth SIG, que é um consórcio de várias empresas que mantém o padrão. Apesar de ter o padrão I3E, 802.15.1, ele não é mantido pelo I3E. Quem faz as atualizações, Bluetooth 3, 4, 5, é essa aliança. A mesma coisa o Zigbee. Tem o padrão 802.15.4, que define camada MAC e a camada física. Nós temos o Zigbee Alliance, que é um consórcio de empresas, que é quem lança padrão, quem atualiza as coisas. Inclusive agora virou, eu até botei o site aqui para mostrar para vocês, virou esse Connected Standard Alliance, que é exatamente com a ideia da popularização de IoT, Smart Home. Eles estão planejando assim, fazer uma aliança mais para manter não só o Zigbee, mas um padrão de várias tecnologias para dar suporte a IoT. Voltando, então tem Pepomera, Dot, aí o Zigbee em si, Smart Energy, Green Power, e cada um desses é algo diferente. Então voltando aqui, lá na camada mais baixa, na camada física e na camada MAC, aí é o padrão 802.15.4. Nas camadas mais altas, aí entra Zigbee, aí tem várias versões de Zigbee. E nas camadas mais altas, que é a parte de aplicação, aí entra dependendo do que eu vou fazer. Então tem uma camada de aplicação que é específica do Zigbee. Então a Zigbee Alliance define protocolo, uma pilha de protocolos que usa para Zigbee do início a fim, digamos assim. Mas eu posso também implementar aplicações, se eu não quiser usar as APIs lá Zigbee, em Dot, que é outro tipo de tecnologia para desenvolver aplicações. E aí, desenvolvendo em Dot, eu poderia depois rodar sobre o Zigbee ou rodar sobre outras tecnologias, Wi-Fi, Bluetooth, por exemplo. Tem tecnologias para Smart Energy, né? Assim, controle eficiente de energia, aplicações para controle residencial. Então são camadas diferentes que a gente pode ir combinando, né? E aí o Zigbee ele vai estar embaixo de todas. Então isso aqui tende a ser as empresas que fazem parte dessa aliança aqui, são grandes empresas, elas estão investindo muito para que seja realmente um padrão de IoT. Aí o mercado é quem vai dizer se daqui a uns anos realmente foi esse o padrão que pegou, ou se não, se foi usado algum outro, se aparece uma nova tecnologia ou não. Mas é sempre importante vocês estarem conectados, entendendo essa evolução, até para se planejar para o mercado de trabalho. Se alguém for desenvolver aplicações voltadas para essa área de IoT, pensar em alguma coisa de cidade inteligente para assim, ecoturismo dentro de uma cidade inteligente, por exemplo, desenvolvendo aplicações e dispositivos, talvez tenha talvez Bluetooth ou Zigbee ou outra tecnologia nesse ramo vai ser bem interessante para vocês trabalharem, tá? Alguma outra pergunta até aqui? Deu para entender o que é o Zigbee? Tá. Aí para não ficar muito repetitivo lá com as videoaulas, né? Estou só mostrando para vocês aqui o que vocês vão ver melhor lá, mais detalhes. Aí depois dessa parte a gente entra em redes celulares. Aí nas redes celulares eu apresento sobre redes, a primeira geração de redes, na verdade mais do histórico, a ideia de por que o nome é, porque o nome é rede celular, né? A ideia de dividir em células. Redes 2G e redes 3G, as arquiteturas, como elas funcionam. E na aula dessa semana, a videoaula dessa semana é falando de redes 5G de uma forma mais específica, mas sempre fazendo um comparativo com a rede 4G. Aí dá para ir entendendo esse conjunto, rede 4G e rede 5G. E é dividido em duas partes, exatamente porque aqui, né, até redes 3G, digamos que era evolução no sentido de tentar melhorar os sistemas que já existiam. A rede 1G ela foi toda substituída quando entrou a rede 2G. A rede 1G era totalmente analógica.
A rede 2G passaram a ser digitais, então troca tudo. As redes 3G é, digamos que um upgrade na rede 2G. E da 4G, do 3G para 4G passou a ser uma troca, realmente. Aquela arquitetura 3G ali, ela não seria reaproveitada, digamos assim. A rede 4G são novos equipamentos, é uma nova arquitetura de rede. Aí do 4G para o 5G que já tem digamos que uma atualização, algumas coisas que são aproveitadas, né? Sempre destacando a parte de aplicações de objetivo, né? É sempre importante a gente entender o objetivo de cada rede, o que impulsiona o desenvolvimento, né? E aí na rede 5G, então, quem faz a apresentação para vocês, não sei se vocês já viram, é o Daniel. O Daniel faz doutorado com a gente no programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica na UFPA. E ele recentemente fez uma certificação 5G da Huawei. E esse material é baseado um pouco no curso que ele fez da Huawei e da Qualcomm. Tá, a internet está demorando aqui para carregar. Mas ele apresenta. Está demorando para carregar. Mas ele apresenta sempre focando muito nos objetivos. Qual é a ideia do 5G, então a questão do IoT, né? O melhoramento das redes de banda larga, né? E a redes com baixa latência, rede de latência muito baixa, né? Isso pensando em cenário, por exemplo, de uma indústria, pensando assim, se a gente pensar nas redes hoje, né, a gente na verdade, mais nas aplicações que nós temos hoje em rede, elas são das mais variadas possíveis, né? Questão de segurança, sensoriamento, o acesso típico que a gente costuma de internet, mas a própria indústria, né, ela já está na chamada indústria 4.0 utilizando muito os conceitos de rede em nuvem, onde se pode colocar digamos que pela nuvem controlar todo o seu parque industrial de uma forma bem por cima. Essa seria a ideia, controlar, eu ter uma planta digital em nuvem, digamos assim, e controlar aquela planta digital na nuvem, e o que eu controlar lá vai ser replicado na planta real, né, lá na indústria. E aí então esse acesso, essas redes, elas precisam ter algumas características bem diferentes das redes de 3G, por exemplo, onde o objetivo basicamente era dar acesso a todo mundo numa certa taxa de transmissão razoável, onde aqui agora cada aplicação tem uma ideia diferente, tem uma visão diferente, né? Ele vai apresentar para vocês um pouco sobre rede 5G ao redor do mundo, né? Então, em alguns lugares já estão sendo implantados, em alguns já estão sendo feitos testes, outros realmente está em funcionamento. Aí tem vários tipos de rede, né? E também, para não ficar repetitivo em relação ao que ele vai apresentar para vocês, vou ficar por aqui, tá? E esse nosso horário aqui é um overview para vocês se situarem no que nós na disciplina, tá? Aproveito, se alguém tiver alguma dúvida em relação ao que já assistiu até agora, ou qualquer outra dúvida de um modo geral relacionada a redes. Não? Tá, então eu vou passar aqui para outra parte, que é voltar a falar do NS, certo? Na primeira semana nós falamos do NS, aí passei aquela tarefa para vocês, onde basicamente aquela tarefa era montar o ambiente de trabalho que vocês vão utilizar na disciplina, né? É basicamente isso. Eu não cheguei nem a abrir uma tarefa lá no Cigar.
Porque essa primeiro passo tem que ser feito. Se não fizer feito, vocês não vão conseguir avançar no próximo. Aí vou passar para vocês hoje uma nova tarefa. Aí eu vou abrir uma lá no Cigarra, certo? Então, lá naquela primeira semana, deixa eu avançar aqui. Ou seja, basicamente montaram o cenário e rodaram aquela simulação onde tinham dois nós trocando informações, né? Seguiram aqui o passo a passo de instalação. E depois do passo a passo de instalação tinha uma explicação, né, daquele primeiro exemplo lá, né? Então tem os includes, tem a questão do log, né? Então começa a função principal, onde eu tenho que definir a resolução da minha simulação, para quais componentes eu vou habitar log, e aí monta aquela topologia que é como se eu estivesse montando mesmo uma rede. Cria os nós, como se fossem as máquinas que vão se comunicar, cria o link entre eles, que é do tipo ponto a ponto, coloca as características, coloca os dispositivos em si que vão ser conectados, né? Aqui ainda é do link ponto a ponto. Aqui os dispositivos em si que são, na verdade, as placas de rede que vão ser instaladas naqueles nós, depois a pilha de protocolos, até chegar na aplicação. Então, pilha de protocolos, IPv4 e aplicação. E você rodar aquela simulação. Inclusive, alguém ainda está com problema? Conseguiram rodar? Se alguém tiver alguma questão relacionada a não deu para rodar, não consigo, não tem como, me avisem que a gente vê como resolver, tá? Se ninguém falar nada, eu vou assumir que todo mundo conseguiu rodar já, ou seguindo aqui esse tutorial, ou olhando lá o vídeo que eu gravei, tá? E o próximo passo aqui nesse tutorial é falar da parte de log. Então, antes da gente avançar para novas para novos cenários de simulação, se alguém tiver avançado aqui mais, vai ver que depois dessa parte de log, ele apresenta um outro cenário de rede, onde tem um ponto a ponto ligado a um switch e conecta ali algumas máquinas, e o terceiro cenário já é usando uma rede Wi-Fi. Mas ainda a gente passar, é importante a gente entender essa parte de log aqui. E aí, para entrar nessa parte de log aqui, na verdade, primeiro fazer uma apresentação para vocês um pouco sobre simulação. Então, as simulações que nós estamos trabalhando, existem dois tipos de simulação: simulação a tempo discreto e simulação a tempo contínuo. Ou a gente costuma chamar só simulação discreta e simulação contínua. A simulação contínua, como nos diz, ela é uma simulação em que se eu pegar aqui a linha do tempo, então aqui é a minha linha do tempo, eu vou botar aqui para um gráfico de alguma variável que eu estou observando, que é a variável x eu estou observando, pela minha simulação. Na simulação contínua, eu vou observar esse x variando para todos os instantes de tempo possível. Exatamente por isso que o nome é simulação contínua. Eu quero observar no tempo 3,0007. Eu tenho como verificar o valor de x nesse ponto. Eu quero observar no tempo 7,015867. Eu consigo observar nesse tempo. Então eu consigo ver. Não que na simulação direta eu não consiga ver, mas aqui a simulação se preocupa, para botar assim dessa forma. A simulação se preocupa em tornar disponível todos os valores que x assume durante todos os instantes de tempo. Então, de forma contínua, todos os valores que o x assumiu. Esse tipo de simulação, ele normalmente trabalha com processos físicos, processos químicos. Então, quem é da área de química, física, geologia, previsão do tempo, assim, trabalha com simulação, normalmente trabalha com modelos de simulação que são modelos
a tempo contínuo. Então eu quero ver, por exemplo, uma onda bem básica. Joguei uma pedra na água e eu quero ver aquela onda, né, que se forma se propagando pela água. Aí a pessoa lá no modelo de simulação físico dela vai observar aquela propagação para todo instante de tempo. Eu quero enxergar também onda, né? Eu tô enviando aqui ondas. Por exemplo, vou fazer uma simulação de um ambiente que tem eco e que tem vários obstáculos. Eu quero ver como o som vai se propagar naquela sala, um estúdio de gravação, algo desse tipo. Quero fazer uma análise sobre a propagação do som e eco e tudo mais em um certo ambiente. Aí essa pessoa vai fazer a simulação considerando todas aquelas características, né, de refração, difração, tudo aquilo que a gente estuda de ondas lá no ensino médio, né, para aquele ambiente, observando tudo que ocorre de forma contínua no tempo, aquela onda se propagando a cada milésimo de segundo. Então essa é a simulação contínua. A simulação que nós estamos trabalhando, que são as simulações chamadas simulação discreta, ela tem uma característica diferente. Essa simulação discreta, eu não vou observar continuamente no tempo, eu vou observar de forma discreta no tempo, né? Daí o nome, onde esse discreto no tempo significa assim, eu tenho uma determinada variável que eu estou observando, vou chamar aqui de y, e essa variável ela não muda continuamente no tempo, essa variável ela muda de forma discreta no tempo. Então o que diz se a simulação é contínua ou discreta é a variável que eu estou observando. As variáveis que tipicamente a gente observa em rede de computadores, por exemplo, quando a gente faz uma simulação de redes, o que a gente vai testar lá no NIES não é o sinal se propagando na antena, batendo nos prédios, no chão, se atenuando até chegar lá na outra antena e o sinal sendo convertido da antena de onda eletromagnética para um sinal elétrico que vai pelo cabo. Então não é isso que nós vamos estar simulando, certo? Nós vamos estar simulando são os pacotes sendo transmitidos para um lado e para o outro, né? Aí o algoritmo de roteamento funcionando, o roteador Wi-Fi ali, o equipamento Wi-Fi esperando a vez dele de transmitir o sinal, o canal está ocupado, então ele espera para poder transmitir o pacote dele. Então as variáveis que eu vou estar observando, elas vão estar muito ligadas a, por exemplo, o canal está livre, aí é sim ou não, 0 ou 1, né? Quantos pacotes eu tenho no buffer do roteador X para encaminhar, aí é 0, 1, 2, 3. Então essa própria variável ela assume valores discretos e a mudança dela no tempo é de uma forma discreta, né? Então, por exemplo, comecei a minha simulação, aí eu estou aqui no 0. Então significa que não tem nenhum pacote. Essa minha simulação aqui, nesse exemplo aqui, eu vou observar pacotes no buffer do meu roteador. Então lembrando, a gente está tratando de redes de comutação de pacote, né? Então comutação de pacote, os pacotinhos vão chegando, vão sendo enfileirados um atrás do outro e vão sendo enviados à medida que o canal de transmissão está liberado. Então funciona exatamente qualquer fila que vocês imaginarem. A fila da padaria, vai chegando as pessoas uma atrás da outra, vão chegando as pessoas, elas vão se enfileirando ali, né? Fila indiana uma atrás da outra, a pessoa vai atendendo vocês vão pedindo serviço, quero 10 pães, quero 200 gramas de manteiga e 7 pães, vão fazendo pedido, vai entregando pedido para vocês saem da fila. É a mesma ideia, chega um pacote, pede um serviço para o roteador, aí me encaminha para o endereço X, o roteador vai fazer lá as contas da tabela de roteamento e vai encaminhar. Próximo pacote, me encaminha para não sei onde, aí ele vai fazer lá o cálculo, olhar a tabela de roteamento dele e encaminhar para o local certo. Então lá no roteador, lá no buffer, são pacotes chegando e ficando enfileirados para serem transmitidos. E é isso que eu estou observando, o buffer do roteador. Então ele começa, não tem ninguém lá para ser transmitido. Em um determinado instante de tempo chega um pacote. Aí eu vou agora passar a ter um pacote para transmitir. Vou estar lá no 1.
no outro instante de tempo, antes desse... Aí o roteador quer transmitir, mas o canal está ocupado, por exemplo. Ele não conseguiu transmitir ainda, ou ainda está calculando a rota, enfim, não conseguiu transmitir, aquele pacote está lá. Aí chega um outro pacote, é enfileirado. Aí o roteador passa a ter 2 pacotes no buffer agora. Aí aquele roteador que estava esperando o canal ficar livre para transmitir, o canal ficou livre. Aí ele conseguiu transmitir aquele primeiro que estava lá, certo? Então tinha um pacotinho que chegou, ficou lá esperando para poder ser transmitido. Depois chegou outro, o pacote número 2. Aí o canal liberou, foi transmitido. Então eu passei a ter só na fila agora. Antes de transmitir o segundo, chegou mais um outro pacote, chegou o pacote 3. E depois logo o outro, chegou o pacote 4, né? Então nesse momento aí, então tava aqui, eu tinha eu tinha nenhum, chegou o primeiro, chegou o segundo, eu encaminhei aquele primeiro, então o número de pacotes na fila passou a ser só 1. Aí chegou logo em seguida mais e depois mais certo? E assim vai. Então, se eu for observar essa variável, ela vai se movendo desse jeito, né? Vai trocando de valores nessa forma. Então percebam que ela não troca de valores de forma contínua, né, no tempo. Ou seja, eu estava aqui no 0, ele foi gradativamente subindo até chegar lá no valor 1. Estava no 1, ele foi subindo até chegar no 2. Né? Depois ele foi caindo devagar até voltar para o 1. Né? Não é assim, né, que funciona. As coisas funcionam dando saltos mesmo, né? Pensando lá em questão de função, né? De forma descontínua, né, no tempo, que seria o nosso caso discreto. Então, não, é 0 aqui, não tem pacote para transmitir. Durante esse intervalo de tempo aqui, tinha um pacote lá esperando ser transmitir. Nesse outro intervalo de tempo, tinham 2 pacotes esperando ser transmitidos. Aqui voltou para ter um pacote, aqui tem 2 pacotes, aqui tem 3 pacotes, e assim continua. Então, para eu observar isso aqui, o que eu preciso saber é exatamente, somente em que momentos no tempo os pacotes estão chegando ou saindo e o que está acontecendo. É um pacote que está chegando ou um pacote que está saindo? Basicamente é isso que eu preciso saber. Eu não preciso saber tudo o que ocorreu do tempo 0 até esse tempo aqui. Vou chamar de T1. Até esse tempo T1. Também não preciso saber tudo o que ocorreu do tempo T1 até o tempo, vou chamar aqui de T2. Eu preciso apenas saber que no tempo T2 chegou mais um. No tempo T3 aqui, eu preciso apenas saber que nesse instante de tempo um pacote foi encaminhado. Então por isso nossa simulação ela é chamada de discreta, porque ela dá saltos no tempo. Olha, eu estou aqui no instante 0. O próximo pacote vai chegar daqui a... E aí isso vai ser calculado de forma aleatória na simulação, tá? Seguindo distribuições de probabilidade. Então o próximo pacote vai chegar daqui a 3 milésimos de segundo. Então ele dá um salto no tempo para daqui a 3 milésimos de segundo. Olha, então avancei o meu relógio lá para aquele instante de tempo. O que aconteceu? Chegou um pacote, beleza. Quando vai ocorrer outra coisa que vai fazer mudar? Daqui a 15 milésimos de segundo. Aí ele dá um salto no tempo, mais 15 milésimos de segundo na frente, e aí faz aquela mudança lá na variável. Esses acontecimentos que fazem a variável mudar, ou as variáveis, minha simulação está chegando ali 300 mil variáveis ao mesmo tempo. Essas coisas, digamos assim, que fazem a nossa simulação mudar, que fazem dar esse salto no tempo, são chamados de eventos. Então, quando ocorre um evento, eu tenho que dizer quando ocorre esse evento e o que é esse evento. O que esse evento fez com a nossa variável. Então, essa é a simulação discreta. É exatamente essa simulação, esse tipo de simulação que o ONS segue
Por baixo, assim, é a mesma lógica se fosse simular a fila da padaria, a fila do supermercado, se fosse simular, se já fizeram sistemas operacionais, quem já fez sistemas operacionais vai lembrar lá daquela questão dos processos que competem pelos recursos da máquina, né? Competem pelo processador, competem pela memória, aí tem aqueles algoritmos de escalonamento, o Round-Robin, o FIFO, LIFO, todos aqueles algoritmos lá. Então, todos esses sistemas que envolvem filas, eles podem ser simulados usando simulação discreta, tendo a lógica por baixo a mesma. Em cima, né, a simulação é mais complexa, porque cada simulação, né, cada coisa que eu vou simular, ela vai ter ali um comportamento, vão ter eventos diferentes, aqueles eventos diferentes vão ter significados da vida real diferentes, vão fazer as variáveis mudar de forma diferente. Então cada um vai ter características diferentes, mas a lógica da simulação é a mesma. Inclusive existem simuladores assim, gerais, simuladores de fila. Tem um simulador, estou tentando lembrar o nome, acho que é Arena. Arena, um simulador, não sei se ele ainda é mantido, mas ele era um simulador muito utilizado antigamente, onde era um simulador de filas, propósito geral. E aí você podia usar para simular de protocolos de rede a processos industriais. Mas aí cada caso, né, podia simular ali um tráfego numa avenida, pensando ali os carros chegando numa determinada avenida e entrando em fila para avançar, né, quando o sinal abre. Então era possível fazer várias simulações ali usando aquele simulador. Lógico que cada simulador vai ter ali, naquele tipo de simulador, que é um simulador de filas, específico de filas, eu ia ter que construir toda a lógica. Se eu quisesse simular uma transmissão TCP/IP, eu poderia usar ele, mas eu ia ter que construir toda a lógica da parte de rede, dos protocolos que eu estou utilizando ali nas camadas. Eu estou usando o Wi-Fi, usa o CSMA/CD para ter acesso ao meio. Então eu ia ter que construir toda essa lógica lá no simulador para simular essa parte aí. E aí, por exemplo, no NS, que é um simulador específico de rede, isso já está pronto, eu vou só utilizar, né? Então existem muitos simuladores diferentes para filas, usando simulação discreta. Existem simuladores de modo geral de filas, que aí eu vou dar a interpretação que eu quiser. E existem simuladores mais específicos, como por exemplo o NS, que é específico para rede. E aí já tem muita coisa específica de rede implementada, e aí isso ajuda a reduzir meu trabalho na hora de fazer a simulação, certo? Então o NS é um simulador de redes que simula de modo bem básico as várias filas nas redes, e essa simulação é usando uma simulação discreta. E aí essa simulação, quando ela vai rodando, então, alguma dúvida até aqui? Então eu não estou olhando o chat. Se alguém quiser perguntar alguma coisa. Então essa simulação do NS, ela vai rodar, e o que eu quero enxergar o que aconteceu ao longo do tempo. Basicamente eu quero olhar quais são os eventos que ocorreram e quando eles ocorreram. Basicamente isso que eu quero. Então os logs da simulação são para isso, para dizer, olha, na simulação ocorreu isso naquele momento, aquilo naquele outro momento, e assim vai. Porém esses logs não simplesmente dão essa informação. A minha simulação ela é de um programa de computador. Então naquele programa de computador tem muita coisa ocorrendo, né? Ali, desde da função que eu estou usando para simular, o quanto ela está gastando em memória, assim vai, até a própria simulação em si, o que ela está representando no mundo real ali. Então no log eu posso ter essas várias informações diferentes, e é isso que é apresentado aqui nessa parte de log. Então eu posso ter log da questão de erro das mensagens que vão aparecendo ao longo da minha simulação, de alertas que vão aparecendo. Eu posso ter log da parte para debugar a minha simulação, aí aqui vai estar mais relacionada
a implementação de novas funcionalidades, log de informação, as funções que estão sendo chamadas na minha simulação, e posso inclusive habilitar tudo. Então aqui ele bota esses vários níveis de log. Esses logs eles podem apresentar informações da simulação em si, assim, daquilo que está sendo simulado, né? Então no exemplo aqui, nesse instante de tempo ocorreu isso, naquele tempo ocorreu aquilo, né? Como eles podem apresentar log relacionado ao programa em si, né? Ao simulador em si rodando, quanto está gastando de memória, qual função foi chamada, qual o valor das variáveis. Então acredito que todo mundo aqui já quando estava fazendo algum programinha ali, implementando alguma coisa, né, para testar sua simulação, foi colocando ali uns vários prints, né? Imprime o valor de x aqui, imprime o valor de y, imprime se entrou nesse, tinha um if e queria saber se foi verdadeiro ou falso, imprime ali o valor se foi verdadeiro ou falso para saber se entrou ou não no if. Então acredito que todo mundo já fez isso, né, alguma vez quando está resolvendo algum trabalho. Então isso é exatamente um log que vocês estão montando ali. E é isso que o NS permite pra gente, a gente montando esses logs, né? Aí tem alguns já pré-definidos, assim, prontos, e as várias classes e funções que a gente vai usando lá no NS também já habilitam algum desses logs. Então no exemplo que tem aqui, ele está trabalhando lá com aquele aplicação Echo, o DP Echo cliente, né? E aí habilita um certo nível de log pro cliente, e aí vai colocando ali a informação de acordo com o nível do log. Então no primeiro, quando a gente roda a simulação, o resultado que a gente tem é esse aqui. Foram enviados 1024 bytes do 10112. 1024 bytes foram recebidos, né, no 10.1.1 e foram recebidos 1024 bytes no 10.1.1.2. Então esse é um log bem simples, apenas dizendo que foi enviado, foi recebido e depois foi recebido de novo. A gente pode ir incluindo, mudando esse nível para ter outras, isso aqui já para ter outras informações. Então, por exemplo, aqui quando habilita o nível level all, né, para ver tudo que é possível. E ele está mostrando desde, olha, o cliente UDP chamou a função UDP Echo Cliente. Essa mesma classe chamou a função setDataSize 1020 com parâmetro 1024. Essa mesma classe chamou a função StartApplication, depois chamou a função ScheduleTransmit, que é exatamente para agendar quando esse pacote vai ser transmitido na simulação. Depois ele chamou a função Send. Aí foram enviados 1024 bytes para esse endereço. 1024 bytes foram recebidos desse endereço. Aí a função chamou essa outra função e assim vai. Então aqui é um log bem completo, né? Até chegar a destruir aquele objeto ali. Então tem vários níveis de log. E aí a tarefa dessa semana é vocês explorarem esses logs. Então basicamente eu vou colocar a tarefa e vou colocar algumas questões para vocês irem respondendo, que vai ser um pouco no formato quase de um passo a passo que vocês têm que seguir, né? Mas comecem, antes de qualquer coisa, pegando aquela simulação que já está lá e testando. Olha, se eu colocar esse log erro lá na minha função de log, que é lá no início da simulação, eu trocar, lá tá, deixa eu voltar aqui, não estou com o código aberto aqui, então deixa eu voltar. Então tem a função principal, depois tem a linha lá para definir o tempo de simulação. Então as nossas simulações vão ser em nanosegundo, então a resolução máxima dela é de nanosegundo, então é para dizer aqueles saltos no tempo. E aí tem a parte de log, então está sendo colocado para o UDP cliente e o UDP servidor um nível de log de informação. Então é só ir trocando esse log level info e ir trocando por esse outro.
erro, warning, debug, info, function, all, logic, all. Vão testando esses vários tipos, né? E vão vendo mesmo o que vai aparecendo ali, né? E vão acompanhando aqui. Ele vai explicando cada um desses. E quando chega um pouco mais para cá para baixo, aí assim, aqui ele inclusive mostra como implementar outras questões de log dentro das classes que existem, né? Então ele detalha bem, não se preocupem se quando chegar mais para cá pro meio começarem a se perder, a não entender, começar a ter dificuldade, tá? É normal, se preocupem mais em entender a lógica aqui, o que é cada um e perceber as diferenças nos logs. Passado essa parte de log, ele vai falar aqui de trace. Aí, o que é o trace? O trace ele é um tipo de log, né? Só que nesse caso aqui ele é específico para ver o que ocorreu em relação aos pacotes durante a comutação de pacotes. É basicamente essa a ideia. Ele pode ser do modo ICI, né, que é modo texto, ou do modo PCAP. Só para a gente ver aqui, no modo texto, então cada linha de log, cada parte do meu log vai ter esse formato aqui. Não do log, do trace, vai ter esse formato aqui. Qual foi o evento que ocorreu? Então o evento pode ser, olha, entrou um pacote na fila do dispositivo. O pacote saiu da fila do dispositivo. Então aqui é o buffer. Um pacote entrou no buffer e está esperando para ser enviado. Um pacote saiu daquela fila do buffer, então ele foi enviado. O pacote deu drop, ele foi descartado. Se a fila estava cheia ou teve ruído, enfim, esse pacote foi perdido. E tem o R, esse pacote foi recebido no outro dispositivo. Então esses são os eventos que podem ocorrer, né? Pensando em comutação de pacote, né? O pacote chegou numa fila para ser encaminhado, saiu daquela fila, foi perdido durante a transmissão ou ele foi recebido na outra ponta. Então a primeira informação é qual evento ocorreu, depois o instante de tempo de quando aquilo ocorreu e as informações do pacote em si. Então quem enviou aquele pacote, é esse que está aqui, olha, eu estou usando o node list ou elemento 0. Esse elemento 0 tem alguns dispositivos instalados nele, é o dispositivo 0. Nele está conectado ponto a ponto, uma rede ponto a ponto. Então foi na fila do ponto a ponto que entrou quando ele foi enfileirado, né? Então mais ele entrou na fila, então ele foi enfileirado ali. Usando o point-to-point header, então usando o cabeçalho de protocolo point-to-point. Aí no protocolo ponto a ponto está usando IP, IPv4, algumas outras informações de protocolo, qual o tamanho daquele pacote todo, da onde para onde ele foi transmitido, qual era o protocolo de transporte, no caso está usando o DP, o cabeçalho DP aqui. Desse cabeçalho DP, o payload dele é 1024. Tá? Então aí tem outras informações aqui que não precisa detalhar agora. Então aqui tem um detalhe bem específico, uma informação bem detalhada do que aconteceu exatamente em um daqueles nós, né? Então lembrando lá, deixa eu voltar aqui. Aquela nossa simulação tem um nó aqui, tem um nó, né? Aí instalei um dispositivo aqui, uma plaquinha de rede aqui, outra plaquinha de rede aqui, e fiz a ligação dos dois, né? Aí instalou a pilha de protocolos TCP/IP, né? Em cima aí, e enviou um pacotinho daqui para lá. Esse pacote chega e depois é devolvido um pacote igual para esse cara. Aí o trace está me dizendo exatamente, olha, então aqui tem um buffer, um pacote vai chegar
e vai ser encaminhado. Então, quando esse pacote chegou e o que era esse pacote. Essa linha é isso, né? O pacote chegou, quando ele chegou e o que era esse pacote. O elemento 0 é esse é o elemento 1. Nesse elemento 0 tem o dispositivo 0, que é esse aqui. Então, elemento 0, dispositivo 0, ele, como está chegando na fila, ele está sendo enfileirado. Eu estou usando aqui o protocolo ponta a ponta, então, cabeçalho ponta a ponta, eu estou usando o IP, estou usando o UDP. Então, toda a informação daquele pacotinho que chegou aqui está lá naquele trace. Aí, depois de um certo tempo, ele vai ser, então, o pacote chegou aqui, enfileirou. Quando o canal estiver livre, ele vai ser enviado. Quando ele for enviado, vai aparecer outra parte semelhante a essa, dizendo, olha, foi enviado. Aí, em vez do mais, vai ter o menos, vai ter o tempo, dizendo quando foi enviado e todas as informações daquele pacote. Quando esse pacote for recebido aqui, vai ter lá o R. Olha, R, vai ter o tempo e vai ter todas as informações parecidas com essa aqui. Aí vai devolver um pacote. Aí então ele vai entrar para devolver o pacote, vai entrar na fila para ser encaminhada. Então vai ter o mais, vai ter o tempo, vai ter todas as informações do pacote. Quando sair daqui vai ter o menos, o tempo e todas as informações do pacote. Quando chegar aqui vai ter o mais, vai ter, aliás, o R e as informações do pacote. Se por acaso o pacote for perdido devido o link caiu, o pacote foi perdido, aí vai ter lá um Dzinho dizendo que o pacote foi perdido e o momento que aquilo ocorreu, tá? Então isso aqui, para cada chegada e saída e recepção de pacote, vai ter um carinha desse aqui. Então é um tipo de log, isso aqui é específico aqui para a gente ver as coisas, a simulação em si, o que ocorreu, o que está acontecendo, o que iria acontecer no mundo real se eu rodasse aquela simulação. Aí eu posso ver isso no modo texto, como está aqui. Então vai ser gerado lá um arquivo de texto mesmo, com o nome que eu escolher, .txt, e vão ter várias linhas, várias partes nesse formato, uma parte, depois outra parte, assim vai, cada uma relacionada a um outro. Então aqui, olha, o pacote foi recebido. Quando ele foi recebido lá no nó1, no dispositivo 0 do nó1, protocolo ponta a ponta, foi recebido pelo protocolo MAC, IPv4, então informações semelhantes. Aí eu posso pegar esse trace, né, modo texto, e trabalhar em cima dele. Mas o NS aí também dá uma opção de trabalhar com o modo PCAP. O que é esse modo PCAP? PCAP na verdade é um tipo de arquivo especial. Em vez de ele gerar o trace no modo TXT, no modo texto, ele vai gerar um tipo de arquivo binário que eu não vou conseguir abrir com um editor de texto. Para eu abrir esse arquivo, eu vou precisar de um programa especial. Eu posso usar lá no Linux, por exemplo, o TCP-dump. Então aqui é o TCP-dump lendo um arquivo gerado pela simulação. Então TCP-dump, chama o comando lá na linha de texto mesmo do NS. TCP-dump, esses parâmetros, o nome do arquivo que eu gerei. Ele vai mostrar, olha, lendo o arquivo tal, protocolo P2P, né, ponto a ponto lá. No instante 2, protocolo IP enviou desse endereço nessa porta para esse outro endereço, nessa outra porta. O transporte era o DP. Aqui é o tamanho do pacote. Depois, no tempo tal, também usando IP, ele enviou daqui para cá, na porta 9 para a porta, esse número aqui, o DP, assim vai. Posso usar o TCP-dump para fazer isso, fazer essa leitura, ou posso usar outras ferramentas. E aí aqui que a gente chega no Wireshark. Então o Wireshark, não sei se vocês já usaram alguma vez, não sei como foi a rede Zoom de vocês, não sei se fizeram alguns testes de rede ou não. Mas o Wireshark é uma ferramenta livre, vocês vão poder baixar, tem para Linux, tem para Windows, tá? Deixa eu abrir o Wireshark aqui, né? Basicamente, eu estou sem um exemplo aqui para mostrar agora para vocês, esqueci de gerar um arquivo de exemplo, tá? Mas o Wireshark,
ferramenta gráfica, né? Onde vocês vão poder abrir o arquivo lá de vocês. Ele vai gerar aqui várias linhas parecidas com nesse formato aqui. No tempo tanto aconteceu isso, no tempo tanto aquilo outro. Ele vai mostrando várias linhas, onde se eu clicar nessas linhas, ele vai abrir e passar os detalhes parecido com daqui de cima. Então, primeiro ponto, com o Wireshark ou com o TCP/Dump eu consigo ler o arquivo gerado em PCAP de forma semelhante a como eu vou ler lá se eu gerar no modo TXT, no modo texto, né? Aí por que eu gerar no PCAP? Porque aqui na própria ferramenta do Wireshark ele já dá várias opções de eu trabalhar naquele meu trace. Então eu posso aplicar filtros. Olha, eu fiz uma simulação com 300 aplicações diferentes. Umas usavam IP, umas usavam TCP, outras usavam UDP, umas eram de HTTP, outras eram de algum outro protocolo de aplicação. Então eu posso aplicar filtros para observar só aqueles pacotinhos que eu quero lá. Cadê aqui? Tá aqui, por exemplo, filtros. Posso trabalhar com Ethernet, UDP, IP, IPv4, IPv6, TCP, UDP. Então ele já dá várias. Olha, o Zigbee aqui, não dá para simular redes no NS e analisar os protocolos do Zigbee, né? Então ele tem várias opções de filtros aqui e várias opções também de estatísticas. Então eu posso ir observando ali. Então tem simulação HTTP e eu quero contar os pacotes que passaram, quero ver as requisições, quero ver a distribuição da carga, tá? Eu quero ver a minha transmissão TCP ao longo do tempo, eu quero ver a vazão, eu quero ver o atraso, quanto tempo demora para fazer a transmissão TCP. No IPv4, os endereços que estão sendo utilizados, as portas que estão sendo utilizadas. Então ele tem várias partes já prontas aqui, onde é basicamente ir clicando e vendo o resultado. Aí ele vai mostrar no modo gráfico, vai mostrar depende do que eu quero ver, no modo texto, tá? Esse Wireshark, ele não é uma aplicação do NS, para usar o NS, tá? Na verdade ele é uma aplicação para análise de protocolos de rede. Eu posso, por exemplo, conectar meu computador na rede, ligar o Wireshark, ficar escaneando tudo que está passando na rede e depois observar. Então, por exemplo, vou lá no CETIC da UFOPA e eu quero observar ali. Provavelmente alguém faz isso lá no CETIC da UFOPA, tá? Não sei se com Wireshark ou com outra ferramenta, ou usando um analisador de protocolo específico. Então, existem computadores chamados de analisadores de protocolo específicos para ficarem observando a rede e dando ali o relatório de quais são os protocolos mais utilizados, os endereços mais acessados, quais são as rotas mais utilizadas, quem tá, digamos que congestionando a rede, certo? Na UFPA, por exemplo, teve uma época em que, isso lá acho que era no início do Facebook, ou era na época do Orkut, já tem um tempinho nisso, tá? Mas assim, quando as redes sociais se popularizaram, né? Em que assim, a rede da UFPA estava muito, muito lenta, né? Embora naquela época já tivesse ali um link considerável de algumas centenas de megabits por segundo, ainda era muito, muito lento. E aí pegaram e espetaram lá na rede de protocolos exatamente para ver o que estava acontecendo. E aí viram lá, olha, então, quando fizeram o primeiro filtro para checar qual era o endereço mais acessado, e viram que era Facebook ou Orkut, não lembro. Quer dizer, 90% da capacidade da rede estava sendo usado para rede social. Aí foi uma época que bloquearam, por exemplo, né? Aí assim, usaram medida drástica, bloqueia a rede e bloqueia o acesso a essas redes sociais, e aí resolveu o problema de instabilidade na rede muito lenta.
Depois tomar outras providências para permitir o acesso, né, de uma forma mais consciente das pessoas. Mas enfim, assim, o resumo que eu quero dar é: essas ferramentas de redes, como por exemplo o Wireshark, são para análise de redes, para entender o que está acontecendo, enxergar os protocolos ali mesmo, né, o que está passando na minha rede. Ele vai capturar um por um dos protocolos e vai dar resumos do que está passando ali, do qual mais acessado, o que está congestionando a rede. E aí você vai poder inclusive enxergar as aplicações que estão rodando naquela rede, tá? É para enxergar basicamente tudo, né? É um scan de rede, você vai enxergar tudo que está passando ali. Qualquer coisa que não, inclusive o que não foi encriptografado, então por exemplo, vai passar ali, eu enviei uma mensagem pelo WhatsApp, eu estou conectado na rede que está sendo analisada. Como o WhatsApp usa a criptografia, eu não vou enxergar o que foi a mensagem, mas eu vou enxergar que um pacote passou, que a aplicação que está usando ele é o WhatsApp, vou poder enxergar de quem para quem foi enviado. Eu não vou, assim, de quem para quem, não o nome dos usuários, o telefone, né, mas os endereços IPs, por exemplo. Vou conseguir enxergar, porque eu não vou conseguir enxergar o conteúdo da mensagem, não vou enxergar qual foi a mensagem que a pessoa enviou, qual foi a foto, se era áudio, vídeo, nada disso eu vou enxergar, mas vou enxergar que está tendo, que os pacotes estão passando, que são pacotes de aplicações, aplicações WhatsApp. Se eu usar alguma aplicação que não é criptografada, eu vou inclusive enxergar o conteúdo que está sendo enviado. Se alguém enviou uma mensagem lá, bom dia, na hora que eu clicar em cima, na próxima aula eu vou gerar um arquivo para mostrar para vocês de exemplo, tá? Mas na hora que eu clicar lá em cima, né, então até apareceu essa linha lá. Na hora que eu clicar em cima para ver esse resumo, para ver isso aqui, lá no Wireshark ele vai poder me mostrar inclusive o payload, quais são aqueles bits que passaram. E aí se é uma mensagem que não está criptografada, eu vou conseguir ler o que foi aquela mensagem ali, certo? Então a mesma... E eu estou falando tudo isso para chegar então o Wireshark ou outras ferramentas, o TCP/dump, outras ferramentas de protocolo de rede são para estudar a rede, analisar e ver o que está acontecendo. Aí o NS dá a opção de você gerar o seu arquivo trace no modo backup, exatamente para você analisar aquela rede da simulação como se você estivesse analisando uma rede real. Você vai gerar um arquivo de trace, esse arquivo de trace vai ser exatamente igual a como se fosse o da rede real que você está simulando, e aí você vai poder abrir numa dessas ferramentas para analisar protocolo de rede. Tá? Aí a tarefa dessa semana então é estudar aqui no NS, né, rodar algumas simulações, primeiro testando a parte de log, e depois testando a parte de trace. Aí vocês podem fazer esse teste naquela simulação mesmo bem básica que está lá dos dois nós ponto a ponto. Tá? A ideia é vocês agora visualizarem a diferença, conseguirem gerar o arquivo do tipo backup, abrir no Wireshark, gerar os logs diferentes, perceberem que cada nível de log dá informação diferente, vão perceber lá que pode habilitar os logs por dispositivo, por nó, por camada de protocolo, tá? Então tem várias coisas interessantes, né? E eu vou abrir a tarefa e vou colocar lá um questionário para vocês, onde vai ser quase um passo a passo. Cada pergunta vai indicar para vocês o que vocês devem fazer, testar e para depois responder, tá? Mas já comecem a testar aqui, já comecem a ler para entender. E aí para a semana a gente já começa mesmo a fazer algumas simulações de cenários, assim, começar a mexer no cenário da simulação, tá? Testar, botar rede Wi-Fi, testar outras aplicações. Por enquanto o importante é já ter o NS instalado, já saber rodar, né? E entender como funciona essa parte de log e a parte de trace. Que são eles o fundamental para a gente entender a simulação. Não adianta eu dar o play, enxergar lá no NetAmin bonitinho, assim, as coisas passando para um lado e para o outro. É importante, certo? É interessante. Deixa eu voltar aqui.
Então é importante a gente poder ver a simulação em modo gráfico, por exemplo, como está aqui. Cada nozinho desse vermelho, um dispositivo que vai fazer a transmissão para outro dispositivo, poder enxergar, por exemplo, as rotas. Então, eu sei que eu iniciei a minha simulação e que só tem uma aplicação trafegando. Eu sei qual é a melhor rota, eu vou checar lá se está pegando aquela melhor rota. Aí eu sei que no instante 10, outra aplicação começa e congestiona essa rota. Eu quero ver o protocolo de roteamento para ver se ele realmente vai funcionar e vai mandar eu pegar outra rota, né? Então, essa parte visual, ela também é importante. Mas agora, o fundamental para a gente é entender a parte de log e de trace. Aí depois a gente trabalha também com a parte visual. Tá? Dúvidas? Entenderam qual é a ideia dessa semana? O trabalho? Ainda estão aí? Estão me escutando? Tá, beleza. Acho que sim, já é a primeira tarefa. Tá. Então, estudem, né? Já tem bastante, né, vídeo, material, bastante conteúdo. Estudem, não deixem acumular. Tem algumas dúvidas aqui. Dúvidas? Me procurem, mandem e-mail ou anotem para no nosso horário síncrono vocês tirarem as dúvidas, tá? E aí, como falei com vocês no início, né, a gente vai trabalhando essa parte da NS aos poucos e vai tentando intercalar, tá? Uma semana ver com uma tarefa de NS, outra semana ver uma tarefa relacionada ao conteúdo em si. Então eu falei que na semana que vem a gente vai trabalhar com simulação Wi-Fi. Na verdade, na semana que vem eu vou montar uma tarefa mais relacionada ao conteúdo que a gente estamos estudando essas semanas, né? Eu estou verificando ou um questionário sobre o conteúdo estudado, ou vou pedir para vocês lerem um artigo, alguma coisa para fazer um resumo, tá? Mas semana que vem, na verdade, a tarefa vai ser relacionada ao conteúdo. Redes Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, rede de telefonia móvel, né? E aí na seguinte é que a gente volta para NS, a gente vai intercalando assim, até para dar tempo, né, de vocês testarem, fazerem a simulação, lerem, estudarem os vídeos, né, e também não ficar algo muito desconexo. Tarefa de simulação e os vídeos, a gente não está vendo simulação, então para não ficar muito desconexo. Dúvidas? Tá, então, se não tiverem dúvidas, se não quiserem falar nada, hoje a gente fica por aqui. Tá? Então tá, pessoal. Então agradeço o tempo. Assim, não deixem para a última hora, façam logo, testem logo e vão me avisando qualquer problema, qualquer dúvida, tá? Até mais então, pessoal. Vou parar aqui a gravação.